A graça e a paz, meus amados. Que bom estarmos juntos, né? Em mais um sábado para a ministração da nossa 13ª lição da revista do terceiro trimestre. A última lição desse trimestre. A vigilância conserva pura a igreja. E se você perceber, desde a primeira lição, talvez elas não tenham falado necessariamente, obrigatoriamente na palavra vigilância, mas para você que vem nos acompanhando, né, seguindo todas essas lições conosco, ou mesmo na sua casa, para você que está acessando aí a primeira vez, mas tem a revista, né, a revista do terceiro trimestre, os princípios divinos em tempos de crise, você pôde, né, acompanhar toda a trajetória dos personagens que foram mencionados nesse terceiro trimestre. A começar por Daniel, quando a gente falou lá de Daniel, da primeira lição, para não falhar aqui, não falhar mais, assim, na lembrança, né? Mas nós vimos Daniel, né? Depois vimos Zorobabel como levantado, né? Para erguer o templo de Jerusalém, que se havia destruído, né? Quando os babilônicos tomaram o povo de Israel cativo. Tivemos também Neemias, que foi nomeado, vamos dizer assim, como uma pessoa responsável, né, pela reconstrução dos muros. Tivemos Esdras, né, tivemos também a menção dos dois sacerdotes, quando a obra de reconstrução do templo esteve, vamos dizer assim, embargada, né? Passou 15 anos e o Senhor usou dois profetas, para falar com o povo, falar com Zorobabel e Josué, o sacerdote, né, para dizer que a glória, por exemplo, da segunda casa seria e foi maior do que a primeira, né, que não seria com violência, né, não seria pela força, nem pela violência, mas pelo Espírito, que toda aquela reconstrução aconteceria, e inúmeras e outras passagens, inclusive de correção. Essas pessoas vieram, né, foram enviadas por Deus para uma obra, vamos dizer assim, visualmente perceptível, mas em todas elas você pôde ver que havia uma cobrança, né, de endireitamento, né, para quem estava fugindo, que não estava cumprindo os decretos, a lei, já que a gente falava de Antigo Testamento, que não estava seguindo a lei, que pudesse se arrepender e voltar. Isso aconteceu, se sucedeu por várias lições, até a da semana passada, por exemplo. E hoje não seria diferente. A lição 13ª, a vigilância conserva pura a igreja. E por mais que essa lição, especificamente, ela escrita, né, pelo autor da revista, o Beringer, em 1993, como vocês bem sabem, que foi uma revista, uma edição especial do terceiro trimestre de 1993, e parece até que os temas, né, parece que até essa revista foi escrita para esse momento agora. E o que é que a gente pode observar? É que todas essas lições, elas estão dentro de um contexto real. Passou-se muita coisa, né? Inovaram-se processos, inovaram-se produtos. Isso eu estou falando de uma forma geral para os nossos objetos aqui, né? Processos de fabricação, por exemplo, foram inovados. E, infelizmente, também a doutrina do Senhor, em algumas aplicações, também sofreram inovações, que isso, inclusive, a lição também vai mencionar sobre essa questão da inovação da igreja. Quando nós sabemos que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, quando esteve, né, em terra, disse que tudo já se havia revelado, e que as palavras também escritas no Novo Testamento dizem que não há de se acrescentar nem de se retirar mais nada. Muitos acham que a igreja está carcomida, ultrapassada. Mas eu hoje estou com 43 anos. Não digo totalmente de evangelho, mas desde quando eu comecei
a ouvir falar de igreja, que os opositores diziam que a igreja estava na contramão, que ser de Cristo é cafona. Hoje, ainda se repetem algumas frases em relação a isso, alguns discursos em relação a isso. Mas frente às situações de igrejas que inovaram, a palavra do Senhor, deixaram muitas vezes de aplicar a sã doutrina, para atender mais, pegar coisas da Bíblia e interpretar para satisfazer o ego das pessoas. É como se o foco deixasse de ser teocêntrico, para ser voltado para o homem. Na verdade, o homem, as necessidades do homem, é que passaram a ditar a condução de muitas liturgias dentro das igrejas. E aqui a gente não está falando especificamente, por exemplo, da Igreja Católica, não. Estamos falando daquelas igrejas evangélicas que deixaram de, vamos dizer assim, de ter Jesus Cristo como o símbolo, de como alvo, de como modelo a ser seguido, a passar a encontrar apenas na palavra situações que venham apenas a corrigir problemas dos homens. Problemas pessoais, interpessoais, intrapessoais principalmente. E quando essa pessoa, ela recebe essa palavra que a satisfaz, ela melhora, porque pela infinita misericórdia, essa palavra do Senhor, ela tem poder. E como Deus é amor e veio para todos, eu vejo que o Senhor alcança, mas essas pessoas não foram ensinadas a ver que maior do que o meu desejo, maior do que as minhas necessidades, maior do que os meus obstáculos, maior do que as minhas frustrações, está a semelhança, a andar conforme Cristo nos pediu, a ser imagem e semelhança dele, a buscar a santificação. Então, apesar de não parecer, a gente ter andado aí nesse discurso introdutório de 8 minutos, por áreas que inclusive dariam temáticas específicas para aquilo, mas tudo faz parte da vigilância. A vigilância conserva pura a igreja. E a vigilância que ele está dizendo aqui é dar ouvidos ao que foi revelado. E essa lição ela vai trabalhar especificamente na leitura bíblica em classe, a leitura oficial, na leitura que se encontra em Mateus, que foi a parábola que Jesus... a parábola de Jesus em relação às 10 virgens que estavam à espera do noivo. Assim como essa lição no final, ela vai instigar, ela vai nos questionar a respeito da nossa lamparina. Como é que está a nossa reserva? Como é que está a nossa lamparina, primeiramente? Primeiramente, se ela está acesa, e depois como é que estão as nossas reservas em relação à possível demora do noivo ainda. A parábola diz que ele virá à meia-noite. Inclusive, eles fazem essa questão da história da meia-noite. Mas não diz a hora, o dia nem hora. Inclusive, na Bíblia também, aí já não é em parábola, é exatamente escritura, palavra revelada. Diz que o único que sabe o dia e a hora em que o próprio Senhor Jesus Cristo virá para resgatar, para receber a noiva, que é a igreja do Senhor, nem o próprio Jesus sabe, só quem sabe é o Pai, e aí não é em parábola. E a parábola menciona isso. O próprio Jesus Cristo, aqui na terra, enquanto esteve aqui, caminhando sobre esse mesmo chão que nós estamos, nesse mesmo globo terrestre aqui, tá certo? Ele na parábola disse que, infelizmente, 5 se prepararam, amadureceram, sei lá, se perceberam, assim, no planejamento. Vamos falar de planejamento? Nada mais é um planejamento, o meu planejamento de salvação, o seu como é que você traçou o seu planejamento de salvação?
Eu estou traçando o meu. E ele falava exatamente nessa parábola sobre a metade que se planejou para possíveis, vamos dizer assim, não seria surpresa, como é que a gente pode dizer, meu Deus? Como elas não sabiam a data, o dia, o horário em que o noivo viria, então elas trataram de poupar ou de comprar antes para na hora não faltar, né? De buscar, de se manter puras. Porque aí menciona nessa passagem duas características. Uma, que eram virgens, 10 virgens, e depois a história delas estarem com as suas lâmpadas acesas. Então, nessa estratégia, nesse planejamento aí, exige-se duas situações aí que eu e você, se a gente trouxer para a nossa situação, para incorporarmos, né, no nosso planejamento de salvação, o quê? Primeiro, nos conservarmos puros a cada dia. Buscar a santidade, buscar a face do Senhor, negar a si próprio, deixar o Espírito Santo falar conosco. Olha, isso não está certo, sai daí. E depois manter a nossa lamparina acesa. E como é que a gente mantém a lamparina acesa? Que os slides mais à frente vão falar. Através de oração, através de louvores, através do trabalho, seja ele qual for, dentro da igreja, ou, se não for dentro de um templo institucionalizado, o trabalho do Senhor enquanto disseminação da palavra dele. Em que você está envolvido? Como é que você evangeliza? Aqui eu não estou para dizer que da forma como você evangeliza está certo ou errado. Pelo contrário, se você está conseguindo evangelizar aí de uma forma até diferente do que tradicionalmente a gente vê, glória a Deus que o Espírito Santo está lhe dando estratégias para você alcançar aqueles que você sabe que precisa alcançar. Se eles serão salvos ou não, aí são outros 500, né? É outra situação. Mas a estratégia de evangelização, então, essas outras condições que nós mencionamos, são aquelas que seguram o fogo da tua lamparina, né? O que não deixa o fogo apagar. Infelizmente a gente vai ver que à medida que a gente vai deixando esfriar, né? A gente já não passa a orar, já não passa a louvar, já não passa talvez aí a igreja, já não passa a falar de Jesus quando aparecem oportunidades de se dar testemunho dele. Numa conversa informal pode se abrir, né? Pode haver a concessão de Deus aí pela sua infinita misericórdia, para nós falarmos do que o Senhor fez na nossa vida. E as pessoas ouvirem, mas aí você já tem a oportunidade, já não fala mais, já não louva mais, e está morrendo espiritualmente. Tem dias que a gente parece que amanhece doente. É como se a gente, quando a gente quisesse pegar uma gripe, às vezes a gente diz, parece que a gripe está querendo me pegar. Estou com o corpo assim, parece que as pernas estão meio fracas. Aquela coisa, eu só estou querendo cama. É praticamente a mesma coisa. Não sei se você já sentiu, eu já senti. Mas isso não está relacionado a dizer porque eu pequei, não. Mas é porque a briga, a nossa luta, a luta espiritual do adversário, né, das trevas com a luz, ela é contínua. A palavra também diz isso, e a gente mencionou isso em outras lições. Nas lives da terça e outras lições, é contínua. O adversário não está satisfeito com a sua situação. Então tem dias que a gente realmente parece que a gente está doente. Parece até que a gente pecou e a consciência fica acusando. Eita, tá vendo? Tu vai se levantar, né? Para falar, tu vai falar hoje de quê? Se tu não viveu, mas não se trata disso. São setas, infelizmente, né, que querem meio que empurrar a gente à força para retornarmos a uma condição anterior, a uma condição de morte, de escuridão, de término do dia, de trevas, e não de luz, de dia, de novo dia, de nova oportunidade, como foi dada a nós, né? Como nos foi dada, desculpa. Antes de entrarmos na nossa lição, meus amados, eu queria mostrar para vocês que a greve dos Correios terminou, e a partir da próxima semana nós já estaremos com as lições do 4º trimestre, gente. Olha que maravilha, né? A revista referente ao 4º trimestre,
que vai ser toda baseada no livro de Jó. Eita, eu acho que vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção, porque quando a gente lê, eu imagino até que quem não leu, mas pelo menos ouviu alguma vez alguém falar de Jó, e ver o que aquele homem passou, a provação, né? As provações que foram, na verdade, o Senhor disse, só não tira a vida dele, adversário, mas prova lá, porque tu tá me dizendo que esse teu servo aí só tá te servindo porque ele tem comida em casa, né? Ele tem o que comer, né? Os filhos dele estão matriculados numa escola boa, a mulher dele tem condição, quando precisa comprar uma roupinha nova, não faz cerimônia, não precisa economizar. É por isso que Jó te serve. Estou dando aquela história que fala, a história do spoiler, que eu nem gosto muito desse nome. A gente dizia uma palhinha, né? Vou fazer uma introdução para vocês. E o Senhor permitiu o adversário acontecer tudo aquilo na vida de Jó. E a gente sabe o final. O livro é muito bonito. É fácil falar do Senhor quando se tem tudo, quando aparentemente não está acontecendo nada de ruim. Claro que é. E irresponsável é você se você tiver numa vida boa, quando a gente está sentindo a brisa, o mar não está revolto e você tem a oportunidade de falar o Senhor e não está falando. Cuidado, viu, meu amado? Cuidado na ingratidão. Porque aí quando chegam de fato as provas, né? Aí sim fica difícil falar do Senhor. Mas aí ainda vem a outra cobrança que é muito maior. Você tem que passar as provas e ainda mais testemunhando do Senhor, falando das maravilhas do Senhor. Porque é isso que ele pede. Qual a diferença? Qual seria a minha diferença? Eu vou nem comparar com outra pessoa. Da minha diferença hoje para o Emiliano de antigamente. Seja no bom ou no ruim, eu sei. O Espírito Santo me convenceu, através das palavras que eu ouvi, do que eu assisti, de que eu preciso ser luz, que eu preciso dar testemunho do Senhor em qualquer situação. Isso é o que difere, né, desse aqui para o anterior. O anterior, quando via um problema que não dava para eu ir, eu me trancava no meu quarto e não falava com ninguém, desligava o telefone, porque eu só queria o quê? Colocar para debaixo do tapete os meus problemas, não tinha como resolver. Ainda bem que eu nunca pensei em suicídio, graças a Deus, em relação a isso. O Senhor nunca deixou passar pela minha cabeça, mas é uma situação que passa por muita gente. A gente está num mês, exatamente a história do Setembro Amarelo, que fala disso. E pessoas, infelizmente, que ou nunca tiveram oportunidade de ouvir de Jesus, ou até ouviram de Jesus, mas pelos péssimos testemunhos das pessoas que foram fonte, né, em dado momento para falar de Jesus, ele vai dizer, eu já estou depressivo aqui, com vontade de morrer, eu vou aceitar esse Jesus de fulano de tal, que só tem as coisas aí porque só nega imposto, porque está envolvido com não sei com o quê, que faz conchavinho, né? Paternalismo, situações dessa. Esse eu não, eu vou querer morrer mesmo. Meu irmão, para salvar pessoas, você tem que ser luz. Por isso que o Senhor fala de tem que ser luz, busque a face dele, seja como Jesus, resolva seus problemas. Eu sei que é difícil, mas quando der para pensar antes de dar uma resposta, antes de fazer uma coisa, pense como é que Jesus resolveria esse problema se ele estivesse aqui. É uma ideia, né? É um conselho. Eu não digo que faço sempre, porque infelizmente às vezes a gente esquece, mas sempre que eu me coloco numa posição que dou aquela respirada, que dá a condição da gente, porque às vezes a gente quer rebater logo, né, uma resposta, quer dar um sim ou quer dar um não logo de imediato, ou quer dizer, não, você está errado ou você está certo. Mas quando que a gente vai conseguindo amadurecer em relação à questão do domínio próprio, e que você acha numa fração de segundo o momento de você fazer assim, ó, a outra pessoa nem precisa, mas aí você já está, Jesus, vem cá. Como é que isso eu resolveria? Aí o Espírito Santo por vezes diz,
É momento. Tire essa ansiedade de precisar dar uma resposta, como sempre você deu. Ele está falando para mim agora. Eita glória! Porque eu era assim. Eu pensava que eu, para ser aceito, ser proativo, ser interessante, eu precisaria ter respostas prontas, respostas imediatas, respostas sábias de imediato. E por vezes eu tive que aprender isso. Aí o Espírito Santo diz assim: não vai ter problema nenhum se você disser a essa pessoa agora que vai pensar, ou que vai estudar, ou que vai ouvir daquele a melhor direção. Eita glória do céu, né? Eita glória do céu. 21 minutos, meus amados. Vamos começar? Começamos, né? Eu imagino. Bem interessante, né? Essas palavras bem fortes, né? Que fazem a gente refletir mesmo, né? Que faz a gente refletir mesmo, né? Nos colocar na posição. Eu estou falando aqui para vocês, mas estou aprendendo. Creia nisso. Lembrando que a escola dominical é para cristão. Como a gente está usando um recurso de YouTube que é público, né? Talvez pessoas não estejam entendendo, né, parte desse discurso. Mas aquele que pelo menos um dia aceitou Jesus Cristo, né, sabe que a coisa é por aí. É por aí. Tá certo? Vamos começar aqui, vamos passar para os slides, né? A vigilância conserva pura a igreja. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A 13ª lição, né? O texto áureo dessa lição diz que: e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Essa referência está lá em Marcos capítulo 13, versículo 37. A verdade prática nos diz que, através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. A gente pôde mencionar um pouquinho isso aí nesses 20 minutos introdutórios aí, tá certo? Você que está entrando agora, fique conosco, assista, depois você, né, abre novamente e vê esses 20 primeiros minutinhos que nós já falamos em relação a isso, ok? O objetivo geral dessa lição é sinalizar a necessidade do aluno cultivar uma vida de oração e de vigilância. Como é que se cultiva uma planta? Você semeia, né? Joga lá a semente. E os cuidados? Os cuidados é o cultivo. Porque colher só quando ele der o produto final lá, uma maçã, uma laranja, uma uva, o que seja. Mas a diferença no resultado do produto vai depender de como foi o cultivo dessa planta. O resultado, que para mim o resultado naquela história de planejamento que eu falei é salvação. O meu fruto seria a salvação. Mas eu só vou conseguir essa salvação ou esse produto final que seria o fruto se eu continuar cultivando uma vida de oração e de vigilância, baseada na palavra do Senhor. Aquilo que for falado, aquilo que for pregado, não tiver base bíblica, tá fora. Aí eu respeito quem quiser escutar aí, né, profecias ou palavras de esperança ou de salvação que não demandem uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, um arrependimento. Quem quiser acreditar nisso, nessas palavras boas que apenas massageiam o meu ego, porque quando o ego está ferido, qualquer palavra boa massageia, mas não vai ser uma palavra que vai curar, né? Que vai curar. O ponto central da lição: é preciso vigilância para conservar a pureza da igreja. O título fala muito em igreja, né, gente? E a gente tem uma tendência de também só projetar a pureza do templo institucionalizado. É importante, sim,
Mas antes disso, e você que já vem estudando conosco, ouvindo as nossas ministrações, as nossas aulas aqui, você tem visto que muitas vezes, quando a gente falou em Éfeso, na revista do trimestre passado, você primeiramente é que é o templo e morada. Você quer conservar pura a igreja institucionalizada, mas não quer conservar esse aqui, esse templo, que faz parte sim do templo coletivo. Mas o que eu quero hierarquizar aqui é essa questão da fase. Como é que você vai querer contribuir para conservar a pureza da igreja que você congrega, se você, que faz parte dessa igreja institucionalizada e que é templo e morada do Espírito Santo, não está conservando a pureza? Que contribuição você vai dar lá? Lá é meio que final desse processo. O processo tem que começar em você. A primeira vigilância, a primeira conservação, a primeira busca da pureza, de santificação, essa é aqui, ó, nesse templo aqui. Você também se lembra que nós falávamos, o templo institucionalizado, no nosso entendimento, pelo que lemos as palavras, é a reunião para louvar, agradecer, é a festa que nós fazemos, nós cristãos, fazemos reunidos nesse templo institucionalizado para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas no dia a dia, independentemente se você tem condição de separar, de manhã eu tenho esse horário para orar, de tarde eu tenho esse tempo para orar, de noite eu tenho esse tempo para orar, mas não é nesse momento de oração que você tem que vai fazer que você, nesse momento, meu templo aqui, eu estou santo. Não! O templo e morada do Espírito Santo, o Espírito Santo tem que estar com você todo o tempo. Se você se arrependeu, se você aceitou Jesus Cristo, se já foi batizado, como assim diz as Escrituras, todo aquele que reconhecer Jesus Cristo, não é? Como Senhor e Salvador e for batizado, será salvo. Então, eu passei a ter o Espírito Santo de Deus comigo. Aí eu só vou ser santo quando eu tiver quando eu tiver livre, tiver condições de botar meu joelho, ou me trancar no canto, ou fazer minha oração. Não! Precisamos estar em vigilância o tempo todo. É isso também que a lição vem para nos alertar, né? Nos chacoalhar de novo. A vigilância e a conservação, né, na pureza, ela é constante em qualquer situação. Você é templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não sai de você, ou pelo menos ele não queria ir embora de dentro de você, não. E só voltar quando você bem quisesse, não. Não se trata disso não, viu, meu amado? E o pior é que tem muitas pessoas pregando assim. Na igreja eu preciso ser santo, lá fora não, porque minha profissão é difícil, se eu não mentir, eu não vou ganhar o salário. A ética da minha profissão, eu acho que eu preciso mentir talvez, omitir. É complicado, viu, amado? Eu não queria entrar por aí não, porque eu particularmente, depois que descobri o Senhor Jesus Cristo, talvez eu me colocando numa situação de comparação, talvez eu não fosse determinado profissional, porque eu não saberia lidar, né, de ser aquilo que eu sei que o Senhor quer que eu não seja. Não, mas eu fiz o juramento. O Espírito Santo está me conduzindo para dar mais uma empurrada nisso aí, né? Adentrar um pouco mais, mas eu fiz o juramento. Então quem é maior? Talvez a palavra, o Espírito Santo quer que eu fale isso para você. Nesse momento, então chegou o momento de você se decidir, de fato. Quem é que vai conduzir a tua vida? Aquele que pela fé, pelas palavras e pelo que ele inclusive já tem feito, visto que eu estou falando, eu estou dizendo que a pregação de escola dominical, a ministração da aula é para cristão.
Então, chegou o momento de você decidir. Você vai querer ficar com aquele que pode todas as coisas, mas que exige que você, desenvolva uma palavrinha tão pequena, mas é tão forte e talvez tão significativa e definitiva para os teus futuros, para os teus projetos futuros. Fé. Hebreus capítulo 11, Novo Testamento. Quer fé? Não, porque minha fé está bem, por quê? Vai lá ver fé. Hebreus capítulo 11. O senhor está pegando pesado demais. Se eu não for aquilo que eu jurei para a minha profissão, eu vou passar fome. É uma discussão que vai puxando outra, viu, meu amado? Porque o povo que foi tirado do Egito, da escravidão do Egito, que passou o mar a pés enxutos, quando eles chegaram e começaram a murmurar depois do terceiro dia, porque o primeiro dia, depois que eles viram, o sobrenatural que Deus fez para que eles, de fato, estivessem livres da escravidão do Egito, no terceiro dia começou a murmuração. Eu quero voltar para lá. Eu estava escravo, mas pelo menos tinha comida lá. E o Senhor cuidou desse povo durante 40 anos no deserto. Cuidado no materialismo, meus amados. É a filosofia, que inclusive está ali, que a gente passou aí nos slides anteriores agora, de verdade prática. Mundanismo, outras filosofias que estão incorporando dentro da igreja. Que o Espírito Santo possa falar com você, que não seja eu, no final dessa lição, que venha te convencer, mas que seja o Espírito Santo. É difícil? Mas é o que a palavra, é o que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na palavra, esse versículo é ipsilíteres, o que está na palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Leia, meu amado, Hebreus 11, capítulo 11. Logo os primeiros versículos vão dar a definição. Aí você lê bem devagarzinho para você dizer, eita, eu acho que eu não tinha fé, não. Eu dizia fé da boca para fora. Mas eu acho que eu não tenho fé nenhuma. Lê lá para tu ver o significado. E a gente não desviou totalmente da lição não, viu? Porque para que eu tenha vigilância e conserve, para que eu tenha vigilância e possa conservar puro o meu templo, a minha igreja, essa primeira igreja aqui, uma das situações vai ser pela fé. Porque só seguir a lei não basta. E um dia você será confrontado se você viver só pelo cumprimento da lei. Não é Emiliano que está dizendo isso, não. Eu só não lembro as referências. Por isso que você precisa ler a palavra também. Para não ficar só naquilo que eu estou falando. Eu não lembro aqui a referência. Mas o próprio Paulo disse que cumprir apenas as leis, assim como ainda acontece hoje com os judeus, porque eles não reconhecem Jesus Cristo, é enfadonho, é pesado, porque a lei é dura. A lei briga com você, a lei, o que está escrito briga com você. Mas o Espírito Santo, a fé que você desenvolve, ela fala, ela cobra você, mas cobra com jeitinho. E como é esse jeitinho, Emiliano? É porque quando você deixa o Espírito Santo agir em você e que você tem fé nas coisas, eita, que glória! Que vão, é a certeza que as coisas vão acontecer. Está lá em Hebreus 11. O que vem, sabe, de convencimento do Espírito Santo, ele entra, não desce na goela rasgando, não. Porque primeiro tu escuta, tu sabe que o Espírito Santo está falando contigo, e depois, como um não ingrato,
como um reconhecedor das maravilhas que aconteceram e que ainda vão acontecer pela fé na tua vida, aí tu passa a aceitar. É isso que acontece muito nos cultos de doutrina, para aqueles que gostam de escutar a doutrina, deixar o Espírito Santo falar e convencer. Aí você faz se você quiser, ó. Livre-arbítrio. Você faz se você quiser. Agora, só ler, como se eu pegasse aqui o código, sei lá, código penal. Sei lá, posso estar falando besteira aqui, me desculpem aí os magistrados, né? Os letrados. Cumprir aquilo ali, eu sei o que é direito e sei o que é dever. Mas tem coisa aqui no dever que dói, me dói cumprir. Mas, pela obediência, o medo de ser penalizado, porque a justiça desse mundo, ela vem fazer cumprir as leis desse mundo, tá certo? Na pancada, como diz a história. Se não cumpre, vai preso. E o nosso Deus, ele é tão amoroso que ele ainda ele permite a história do livre-arbítrio, ele vem, o Espírito Santo ministra para você, te convence, mas você ainda diz, você faz se quiser, meu amado. Agora eu mostro as duas faces. Se você continuar comigo, o fim é esse. O fim que é o início, né, da vida eterna. Mas se você não quiser, a situação é essa. E aí você decide. Amém? Vamos seguir, 37 minutos. Eu pensava até que seria uma lição bem rápida, mas toda vez que a gente ora para começar um trabalho, quer seja isso, quer seja o da terça-feira, a gente já diz que o Espírito Santo tenha total liberdade para falar aos nossos corações. Afinal de contas, ele sabe quem é que está ouvindo aí do outro lado, até onde essa palavra vai chegar, e inclusive falando para mim. Então, nos devocionais diários, né, que fica sempre aí para vocês também fazerem isso, nós temos na segunda o padrão divino para a igreja. Qual seria o padrão divino para a igreja? Está lá em Efésios 4, de 1 a 16, versículos 1 a 16. Numa igreja pura, Deus opera maravilhas. Eita glória! Está lá a passagem, né, referências em Marcos, capítulo 16, versículos 17 a 20, Atos, capítulo 19, versículo 11. A igreja é a coluna da verdade, ou deveria ser, né? Referência também no Novo Testamento, todas essas no Novo Testamento até agora. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. A igreja é a família de Deus, também no Novo Testamento, Efésios capítulo 2, versículos 19 a 22. Cristo, a cabeça da igreja em Efésios, capítulo 1, versículos 17 a 23, capítulo 5, versículo 23. Todas essas passagens em Efésios, quem esteve conosco viu isso na revista do trimestre passado, né, que estudamos só a carta aos Efésios, escrita por Paulo, né? E, Deus confirma o trabalho da igreja, também nas referências, né, de Salmos 90, versículo 17, e Atos, capítulo 9, versículo 31, ok? Introdução, mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar, dizendo que o tempo se abrevia, o noivo está às portas. Ele ainda não chegou. E se alguém disser que o noivo chegou, cuidado. Mas a gente sabe que ele está próximo. Meditemos hoje na parábola de Jesus, escrita em Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 11. Em Mateus 25, versículo 6, encontramos aquilo que a gente falou, 10 virgens que ouviram o clamor da meia-noite, mas apenas a metade, 5 delas, estavam preparadas para ele. Inclusive, em relação a essa questão de 5, né? 5 estavam preparadas, 5 não. Pode ser que seja uma conjectura minha, mas eu vejo que lá no Apocalipse, quando ele fala da questão do arrebatamento, inclusive ele diz que haverão 2 pessoas, uma há de subir e a outra há de ficar. E há essa quantificação ou esse percentual de salvos. O Senhor veio para todos, mas nem todos ouviram. O desejo dele era que todos fossem salvos. Mas assim como na parábola que o próprio Jesus conta, é como a história
10, a metade vai subir, metade vai ficar. É como se tivessem duas. Uma estava prudente, uma esteve prudente, se preparou de fato, e a outra não. Né? Somente quis fazer essa colocação porque mais lá à frente, lá em Apocalipse, vai mencionar isso, né? Então a leitura bíblica em classe. Ao invés da gente ler, eu trouxe um vídeo de uma leitura oficial, né, que vai ficar bem legal. Vamos ver aqui, ó. Como eu falei, a leitura bíblica em classe se encontra lá em Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13, que é exatamente sobre a parábola das 10 virgens. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Capítulo 25. Jesus disse: Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: O noivo está chegando! Venham se encontrar com ele! Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízo disseram às outras: Deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: Portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Que maravilha, viu, meus amados? Eu vejo essa parábola novamente, não vou repetir as mesmas palavras que nós falamos, não. Mas toda vez que a gente lê ou escuta aqui, né? A gente lê e escuta. É a palavra de uma pessoa, quer seja um pastor, um evangelista, ou mesmo cristão, fazendo o ídolo do Senhor. Quando chega para uma pessoa, e nesse caso aqui na escola dominical, é aquela história que nós falamos, provavelmente estamos falando para cristãos. Irmão, se conserta. A palavra do Senhor está te pedindo santidade. E essas palavras, por exemplo, é como se fossem lá na parábola, né? Diz assim, olha, vai comprar o óleo enquanto há tempo. Inclusive, né, o título do nosso programa, a graça, é uma pergunta. Eu continuo perguntando a você, cristão aí do outro lado. Estamos ainda no período da graça? Se a sua resposta é sim, então ainda há esperança para você. Traduzindo ou fazendo uma contextualização para a parábola, ainda dá tempo de você sair para comprar óleo para colocar na tua lamparina. Vai comprar antes que o noivo chegue.
Porque quando o noivo chegar, meus amados, aí é o cumprimento da palavra, inclusive que a Bíblia fala não em palavras. Ele resgata. E muitos que nunca creram, que nunca quiseram crer, e outros que vão ficar, porque vai acontecer, bater na porta lá, o Senhor vai dizer que não os conhece. Muitos tiveram oportunidade. E hoje eu e você estamos tendo uma nova oportunidade de ouvir a palavra do Senhor dizendo: conserva-se puro. Vigia primeiro, vigia. Conserva-se puro. Porque o dia que o Senhor virá para resgatar a sua igreja está próximo. Emiliano está profetizando aqui qualquer coisa, não. Aliás, a profecia puramente bíblica. Prepara-te, ó igreja, porque não sabes nem o dia, nem a hora. Mas ele virá e não tardará. A palavra diz assim também. Ele virá e não tardará. Amém? Vamos dar sequência? Oh, glória a Deus. Aí fizemos a leitura bíblica em classe, né? Assistimos lá. E passamos aqui para os tópicos, que nós vamos passar bem rápido, porque já estamos com 47 minutos e mencionamos muita coisa. Glória a Deus, Espírito Santo ministrou já muita coisa na nossa, para nós hoje. Vivemos, portanto, os últimos momentos da igreja aqui na terra. Por isso Jesus mandou que trabalhemos enquanto é dia. Dia e noite aí faz parte da questão da parábola. Essa questão temporal aí. Enquanto é dia, enquanto há tempo, meu amado. Porque quando é noite, o noite aqui, quando ele vier, quem é que vai mais trabalhar? Ninguém trabalha mais. É só os santos, os escolhidos, os salvos. Só vão passar agora a glorificar o Senhor e a gozar das benéficas. Ele diz que até o que está preparado para a gente, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração sabe. Ainda que eu pense, que eu sei que pela palavra e pela fé que é coisa grande, e que você talvez também saiba disso, que sabe que a palavra diz que é coisa grande, mas a gente não tem nem como mensurar essa grandeza do que já está preparado, da grande maravilha que já está preparada para nós. Então, enquanto é dia, enquanto ele não vem, trabalhe, pois a noite há de vir, um dia há de vir, o Senhor há de vir. A palavra diz que ele virá e não tardará. E então não será possível fazer mais nada. Aquele ladrão, Espírito Santo falando agora de novo, nem todo mundo vai ter a sorte que aquele ladrão que estava crucificado ao lado do Senhor teve. E o homem engana-se. Acha que com ele vai ter condição de aceitar Jesus aos 47 minutos do segundo tempo. Aquele ladrão, um teve a oportunidade, o outro também teve, mas o outro não quis. O outro zombou, perdeu a salvação, mas aquele que pode ter errado a vida todinha, errou a vida todinha, ter feito as maiores atrocidades, mas aos 47 minutos do segundo tempo reconheceu que aquele que estava sendo crucificado ao seu lado estava sendo crucificado injustamente aos olhos humanos. Eu sei que é cumprimento da palavra, o Senhor precisava morrer, o trigo precisava morrer para viver, para dar vida de novo. A palavra diz isso. Mas aquele ladrão, até então, não salvo, reconheceu Jesus Cristo. Ele ia morrer e sabia que Jesus Cristo ia morrer, mas ele viu que aquele homem era injustiçado, que o homem era santo, que o homem era filho de Deus, e não perdeu a oportunidade. O Senhor lá na cruz, já estava pregado na cruz, não perguntou antes dele falar, porque quem perguntou primeiro foi o ladrão. Senhor, como se diz assim, Senhor, ainda tem chance para mim? Verdadeiramente tu és, Senhor, ainda tem chance para mim? E o Senhor disse, ainda esta noite, né? Me lembra assim as palavras, ipsilitris que dá, mas estarás, né? Na glória. Aos 47 do segundo tempo. E o erro das pessoas é achar que com todo mundo é assim. Não é, não necessariamente. Não é?
E eu não estou feliz, eu louvo a Deus que aos 47 minutos do segundo tempo apareça alguém para você para perguntar se você quer aceitar Jesus. Num leito difícil, num momento difícil da tua vida, e você possa de fato reconhecer. Eu peço a Deus que continue dando essa oportunidade, porque Ele continua dando mais do que essas oportunidades a você e a outros. E por enquanto as pessoas só têm rejeitado. Não, agora não. Não, ainda não é tempo não. Não estou preparado. Não estou preparado. E o noivo virá e não tardará. E a palavra diz, porque aí quando for noite, de fato ele vier, aí não tem 47 mais de segundo tempo não. Eu acho que o engano das pessoas, para quem está fazendo resistência, eu só vou aceitar Jesus na hora que ele aparecer, porque eu não quero estar nesse estereótipo de crente, não, desse, igual esse Emiliano aí, igual a missionária Nicinha, igual a irmã Ana. Eu não quero estar nesse estereótipo, não. Ah, não, isso não dá certo para mim, não, é muito cafona. Mas eu queria Jesus. Só que quando ele vier, na hora que ele vier, aí que for noite, aí não será possível fazer mais nada. Isso é o que diz a palavra do Senhor, viu, meu amado? À meia-noite o dia finda. Tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem, né? A questão do que ele trabalha, a questão do dia, noite, meia-noite, dentro da parábola, ok? O tópico 2 diz amanhã, né? Manhã, dia, começará. Jesus levará a sua noiva para a sala das bodas, onde a igreja e o cordeiro se unirão para todo sempre. Oh, glória a Deus. Louvado, engrandecido é o teu nome. Essa passagem se encontra em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Apocalipse capítulo 19, versículo 9, Apocalipse capítulo 21, versículo 9. A noite vem, quando Jesus levar a noiva, ai Jesus! Começará também o dia da ira do Cordeiro para o mundo que rejeitou a Jesus. É aquela história, eu acho que as pessoas estão pensando que aí ele virá, como diz, por acerto de contas. E é verdade, tem muitas doutrinas aí que diz a história, como fosse o tribunal, né? Não, você vai, faça a sua defesa aí agora. Aí você diz, Jesus, eu dei tanta esmola, eu não sei o quê, eu fiz caridade, né? A palavra diz que só isso não basta, viu? As obras são consequências, inclusive, da fé. Mas aqueles que fazem obra para tentar comprar a sua salvação estão redondamente enganados. E ajudar o próximo é obrigação, mas só isso não conduz à salvação, não. A Bíblia diz isso no Novo Testamento. E eu acho que aí o povo acha que vai chegar nesse momento que não diz a Bíblia não diz que vai ter um tribunal. Depois que ele tirar os santos, os salvos, os que já morreram e que já descansam no Senhor serão ressuscitados primeiro. E os que porventura estiverem vivos nesse grandioso e maravilhoso dia serão arrebatados, não serão mortos, serão arrebatados em vida para para as mansões celestiais, para a vida eterna. Vai ficar só quem de fato não quis nada com o Senhor, que ouviu a palavra, até achou em dado momento que poderia ser convencido, mas o coração duro não deixou. E aí vai vir aqui, é exatamente esse momento. Apocalipse capítulo 6, versículos 16 e 17. O dia da ira do Senhor. As trevas dominarão a terra. Aí, meu irmão, vão começar as dores, viu? Ainda não é o inferno não, viu? Esqueçam as dores. Olha, é tão grande, eu rio, mas não é ironizando não. É porque quando eu uso da presença do Senhor, Ele me usando muitas vezes, é um sinal. É uma coisa íntima. E diz na palavra do Senhor que esse dia vai ser tão ruim que ainda não é um inferno, viu? Não é a morte mesmo. Diz que vai ser tão ruim que pessoas vão querer morrer e a morte vai estar presa. A morte vai estar presa. A gente vai querer morrer porque a coisa vai ser tão ruim. O dia da ira do Cordeiro vai ser o dia de treva mesmo.
Que as pessoas vão querer morrer e não vão morrer porque a morte estará presa. É sério, meu amado. Para você que está me ouvindo não conhece Jesus Cristo, você está rindo da minha cara. Isso é mais um bitolado. Mas eu tenho as justificativas hoje. Por tudo que aconteceu da minha vida. Por todas as filosofias que me disseram um dia ser as certas e que iriam me dar condição de vida, de integridade, todas elas falharam. Em dado momento até começaram bem, mas falharam. Elas têm um prazo de validade, todas essas filosofias. Elas têm um prazo de validade. Ela começa ali ofertando, você começa gozando, se encantando. Só que chega um determinado momento que elas não têm. Elas não conseguem preencher um vazio que continua sendo, sabe, aberto, aumentado. E elas não conseguem, por si só, completar esse vazio. É por isso que eu estou aqui. Não é porque eu gosto, não. Sabe? Porque eu gosto de estudar, não. É por reconhecimento mesmo. Demorou esse reconhecimento, confesso. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Se era para estar servindo o Senhor de qualquer jeito, dando um ano de santo, depois enchendo a cara, depois que terminasse o serviço da caridade, e dissesse assim, porque muita gente ainda tem aquela história de dizer, opa, já fiz a minha boa ação do dia, agora vou aproveitar o resto do meu dia da forma como eu quiser. Eu era assim. Já fiz a minha boa... Inclusive, a gente é instigado a dizer isso. Já fiz a minha boa ação do dia. Como se Deus, como se Jesus Cristo precisasse, sabe? Desse teu favorzinho aí. Do meu favorzinho. Para ele ser o que ele é. Não é o que ele vai ser, não. Para ele ser o que ele é. Parece que as pessoas acham que Deus precisa desse favorzinho. Para que ele tenha nome grande, para que ele possa mostrar poder, para que ele é o eu sou todo-poderoso, ele não precisa não da tua migalhinha, da tua boa açãozinha do dia não, ele não precisa não, porque ele já é tudo, ele é o tudo, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, ele é o dono do ouro e da prata. Ele se faz humilde, aí eu já coloco na minha condição, eu já vejo assim, eu vejo esse Deus, sabe, se colocando numa condição de humildade, sabe, para que essa grandeza dele, talvez não meta medo naqueles que ainda precisam ser alcançados, não estou falando para mim e para você que já conhece, não. E ele se fez, Paulo também, como apóstolo, também se fez. Com os sábios ele se fez sábios, com os mais humildes ele se portava como humilde, mas para ficar de igualdade, para não aparecer soberba, sabe? Para não ser que era uma coisa que ia ser convencimento pela força. É por isso que ele dá o livre-arbítrio. O Senhor é tão maravilhoso que ele dá o livre-arbítrio. Escolha, ouça e escolha. Coloque numa balança, pondere os pesos e escolha. Agora arque com as consequências da sua escolha. O Senhor não é maldição, o Senhor é bênção. E se as coisas que você colher como fruto da sua escolha for maldição, infelizmente a maldição não vem de Deus, a maldição vem exatamente daquele que te enganou. Amém? Vamos seguir. 59 minutos, oh glória a Deus. A meia-noite é o anúncio de um novo dia. A meia-noite tanto finda como também já, não é? Ele anuncia um novo raiar. Às 0 horas, marca o término de um dia. 24 horas, 59 minutos, 59 segundos. 0 horas, 0001, 1 segundo, já anuncia um novo dia. É uma nova oportunidade. Espiritualmente, hoje de novo, novamente. É redundante mesmo. Estou falando em redundância mesmo. Raia uma nova oportunidade para você. Ou se você já é salvo e sabe que uma pessoa precisa entender que o relógio de Deus, deu mais uma oportunidade.
um segundo de um novo dia, a partir do que ele ouvir agora, é uma nova oportunidade para começar a acertar. Amém? Tópico 3, está terminando. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Para nós que já conhecemos, que lemos a palavra, que sabemos como é que vai ser o fim das coisas, né, desses princípios das dores, né, da vinda do anticristo, né, para quem vem ler aqui, é o que ele diz aqui na palavra. Isso aí não é notícia, nem a gente fica desesperado quando de fato as coisas começarem a acontecer. Uma já tinha acontecido, quando tudo começar de fato a ser cumprido. Ele diz que o povo de Deus, aqueles que de fato já conhecem, que conhecem as Escrituras, sabem que ainda tem um termozinho, é mister que essas coisas aconteçam, porque elas foram anunciadas e reveladas na palavra. E ele traz esse tópico 3, diz que a natureza sente as trevas, sente que o fim está próximo. Ele diz que hoje toda a natureza geme pelas coisas que hão de sobrevir à terra. Romanos capítulo 8, versículos 22 e 23. A natureza, depois, os homens sentem as trevas. Mas quem é que sente? Quem vive na ilusão que sempre deu as costas ao Senhor Jesus Cristo, esse não sente porque ele vive envolvido com o vício do pecado. Né? Não sabe nem que está pecando. Alguns, outros sabem. Pecam deliberadamente sabendo que é pecado. Mas tem gente que ainda não ouviu a palavra, que vive nesse mundo aí, como a gente aprende. Né? Nascimento, criança, jovem, velho, morreu, acabou-se. Eu aprendi assim na escola, eu acho que você também aprendeu e vivia pensando nisso. São as etapas da sequência da vida, pronto, morreu, acabou-se. Só que não é assim. Aqueles que de fato aceitaram Jesus, que vivem essa palavra, que vivem a esperança pela fé do cumprimento da promessa, da grande promessa, porque os milagres vão acontecendo, o Senhor vem cuidando da gente aqui, nesse momento, ainda nesse plano, vamos dizer assim, mas a promessa maior ainda há de se cumprir quando de fato Jesus vier buscar a noiva, a igreja. E a Bíblia fala de tempos difíceis, quando o homem em particular será atormentado por tentações de toda a espécie, inclusive nós, viu? Por isso que precisamos ser vigilantes para nos conservarmos puros. Nós seremos atormentados por tentações de toda a espécie. Sim. Todo dia não aparece nenhuma circunstância para nos fazer parar, nos fazermos parar, ou para pararmos a caminhada. Se não acontece com você, meu amado, glória a Deus, nunca aconteceu não. Comigo aconteceu, conheço muita gente aí, pastor inclusive dizendo, e que a vitória, o renovo, o óleo, a renovação, o despertamento dado pelo Espírito Santo, porque se não houvesse isso, se ainda estivéssemos crendo nesse Deus, nesse Cristo morto, sem a ação do Espírito Santo, eu acho que eu não estaria aqui não. Provavelmente não estaria não. Provavelmente não estaria. Já teria sido consumido, por exemplo, por essas trevas aí, por essas tentações. E os homens, ainda dentro do que os homens sentem as trevas, as perseguições à igreja, o ódio aos crentes e a corrupção moral provam que já anoiteceu há muito tempo. Lucas capítulo 17, versículo 28, Lucas 21, capítulo 21, versículo 12, capítulo 21, versículos 12, 16 e 17. Mas o noivo ainda não veio resgatar a igreja. Se tudo parece já ser treva, já ser noite, mas ainda há uma oportunidade. Ainda há graça. Existe graça ainda. E se você quiser essa graça, ainda há esperança para você. Mas se não...
3. As nações estão em trevas. Há guerras e rumores de guerras. O perigo de guerras nucleares, biológicas e químicas constitui uma sombra ameaçadora que paira sobre todo o mundo. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. É o cumprimento da palavra, estamos vendo aí. A expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. E o último tópico, o clamor da meia-noite, um brado de alerta. Aí vem aquilo que a gente falou, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Está escutando como o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus vem breve? Eita glória! Não só nos slides, mas a própria ministração de hoje. O Espírito Santo continua dizendo que Jesus vem em breve. Foi a pauta, o objetivo também maior, além do tema, o tema falou em vigilância. Mas para se ter vigilância, eu preciso acreditar que Jesus vem em breve. Como é que eu vou ser vigilante de uma coisa que eu não... Vou vigiar o quê se eu não sei o que é que vai acontecer? Então vai ler a Bíblia, meu amado. Já está tudo revelado lá, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Quando a pessoa faz um curso de vigilante, ele vai ser colocado, claro, de forma simulada, em situações difíceis para ele prever, para quando as coisas acontecerem, ele saber como é que ele vai se portar, como é que ele vai agir. Da mesma forma é com a gente. Agora você não quer passar, não quer ler, não quer estudar, não quer participar de escola dominical. Como é que você vai saber o que é que vai acontecer? Está atento aos sinais dos tempos? Será? Está atento ao cumprimento das profecias? E tem profecia? O sono espiritual é um sinal dos últimos tempos. A gente pôde falar isso. Causas do sono espiritual. Sono espiritual causado pela desobediência, como aconteceu a Jonas. É a obediência que nos reveste do poder do Espírito Santo. Está aí a referência, Atos capítulo 5, versículo 32. Causa do sono espiritual pela preguiça. A preguiça causa sono. O crente deve estar ocupado na igreja do Senhor. Igreja, primeiro, você... Não só institucionalizada. O que é que você pode fazer para cumprir, fazer aquela... como é que, meu Deus? Oh, meu Deus. Nós temos 3 ordenanças. Uma delas, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aquela que crê, for batizado, será salvo. Não tem o que fazer? Não tem. Esse mundo é muito grande. Não! Tem igreja aí que já está em toda parte do mundo, mas não alcançou todo mundo. Ah, tem pastor demais, mas tem muita gente, tem comunidades que, por exemplo, inclusive eu, por exemplo, não consigo entrar, mas talvez você tenha livre acesso para entrar lá. É por isso que o Senhor resgata, às vezes, muitos ex-bandidos, ou ex-prostitutas, ou outras coisas, e fazem essas pessoas, de fato, missionários, evangelistas, porque essas pessoas vão ter uma condição, uma facilidade de entrar em determinados locais que pessoas ditas comuns ou com testemunhos diferentes teriam a maior dificuldade de entrar. Qual é a comunidade que você talvez fez parte e que hoje, mesmo nessa sua condição, né, de busca, de vigilância, que você ainda poderia, né, claro, pela direção do Espírito Santo, quando ele mandar te preparar, você poderia ir lá. Qual? Você sabe, eu não sei, você sabe. Sono espiritual causado pelo esgotamento espiritual, por falta de uma renovação, também pode causar sono. A falta de renovação aí, sabe o que é? Deixou de ouvir, passou a ouvir outras filosofias, dentro, inclusive, do povo cristão. Pessoas que se fecharam. Porque se o Senhor disse quando ressuscitou, ao terceiro dia, que se apresentou para os apóstolos, dizendo que deixou o Espírito Santo, inclusive batizou com eles com o Espírito Santo, né? Os dons espirituais, dizendo que o Espírito Santo estariam com eles até o dia do retorno dele para vir para a igreja. Como é que existem igrejas que não dão liberdade ao Espírito Santo? Inclusive, nós estudamos isso no dia desse. Ah, porque tem muita gente que profetiza da boca para fora dizendo que é do Espírito Santo, mas o Paulo disse
não descarte, né? Não, é como fosse assim, não descarte as profecias. Aí no versículo seguinte disse, escuta, né? Prova, vê se o que essa pessoa está falando tem base e retém o bem. Aí como é que eu vou bloquear a ação do Espírito Santo? Não, aqui nessa igreja ninguém profetiza não. Está tirando a liberdade da terceira pessoa que foi instituída, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, porque eu não quero ter o trabalho aqui da minha igreja ser conhecida como igreja de profetada. Meu irmão, aquele que for temer as circunstâncias adversas, eu digo que não vai estar preparado para a grande apostasia, que inclusive está na Bíblia também. Você acha que vai se blindar do adversário, proibindo o Espírito Santo de agir? Porque o adversário se transforma em anjo de luz também e faz coisas semelhantes. Na Bíblia diz isso. Lê a Bíblia no Novo Testamento que ela diz isso também. Aí eu vou bloquear o genuíno, o Espírito Santo genuíno de orientar, de ser o meu consolador, de ser o meu ajudador. Porque se eu abrir para o Espírito Santo genuíno, o adversário vai se levantar para querer atrapalhar. Você não está querendo ter o trabalho de ouvir as profecias, discernir, provar se as profecias são de Deus e depois reter o bem. É dessa forma que eu entendo. Me perdoe, mas é a forma que eu entendo com base no que a gente estudou, até em outras lições, e no que a Bíblia continua falando. 2. Seremos guardados vigilantes. Vamos acabar agora, viu, gente? 1 hora e 12 minutos. Seremos guardados vigilantes se usarmos meios que Deus põe à nossa disposição. Aí tá aí, ó, o que eu acabei de falar. O que é que Deus colocou à nossa disposição, meus amados, para guardarmos vigilantes? Primeiro, a palavra, a Bíblia, a Escritura Sagrada. Pela palavra, Jesus despertou seus discípulos falando-lhes. Pregando a palavra, está lá em Mateus 26, capítulo 26, versículo 45 e 46. Aí o 2, através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos conserva vigilantes e acordados, ele é como óleo na lâmpada. Olha mesmo, Mateus capítulo 25, 1 a 8. Aí tem igreja que não deixa o Espírito Santo agir, bloqueia a ação do Espírito Santo. 3, a oração, que aí muita gente não quer pagar preço de oração ou ora errado, só ora pedindo. A gente mencionou isso terça-feira, outros, achando que Deus é capacho, que Deus só tem que me servir. Não ora agradecendo, não ora louvando, não ora fazendo a parte que você precisa fazer. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Estejamos atentos à nossa conduta, sempre buscando a santificação e purificação. Mencionamos isso dentro dessa lição, praticamente em todo momento. Assim estaremos sempre atentos. Se você não estiver buscando santificação e purificação, não tiver esses parâmetros perto de você para você ficar o tempo todinho, é até aqui. É até aqui. Se você não tiver esses parâmetros, está perdido. Está perdido, viu? Síntese do tópico 5, encerramos agora. Se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Como é que eu vou discernir? Eu não deixo o Espírito Santo agir na minha vida. A minha igreja não deixa o Espírito Santo agir. Como é que eu vou discernir? Hoje é a figura de Deus. A figura de Deus nessa terra, depois que Jesus Cristo saiu, foi embora, ressuscitou e hoje está ao lado, à destra do Pai, é o Espírito Santo. É o que o torna vivo. O que torna vivo o discurso de dizer que nós cremos de fato num Deus vivo é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Se não for por isso, é mentira o que você diz que acredita no Deus vivo. Que não seja aquele Deus na cruz, morto, crucificado. Aquele Deus não existe. Aquela figura que representa Jesus já não existe. Deus não está mais na cruz. Ele precisou passar por ela. Passar. Foi uma etapa, mas ele já não está mais lá.
Que lição tremenda, viu? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Amós, capítulo 4, versículo 2. Prepara-te. Prepara, Emiliano. Prepara-te, você que está aí do outro lado. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? É a pergunta que fizemos no início. Tem óleo? Vai dar para ficar vigilante mesmo, esperando? Você vai conseguir esperar o Senhor Jesus Cristo, a volta, a chegada do noivo? Você vai conseguir? Você tem reservas? Não adianta responder da boca para fora, não. A vantagem do YouTube é essa, eu não estou vendo o que você está respondendo. Você está respondendo para você e para ele. Você tem reservas? Como é que você escreveu o seu planejamento de salvação? A forma como chegar lá está dita na palavra, mas qual vai ser o método que você vai utilizar? Com base nas ferramentas e nos instrumentos, deixa eu voltar aqui para a tela grande. Só um minutinho. Com base nas ferramentas e nos instrumentos que já estão aqui, de como você conseguir, como é que você vai aplicar. Porque não basta apenas conhecer. O que é que adianta um agricultor com uma enxada, com uma pá, com um trator, tem até outras inúmeras coisas lá, se ele não conseguir, se ele não souber mexer com nenhuma delas. Ele teve condição de comprar aquele equipamento todinho para usar, mas não sabe usar. E elas vão fazer sozinhas. Ele vai conseguir colher frutos com as máquinas e as ferramentas paradas? Que pergunta maravilhosa, Espírito Santo. Eu vou conseguir ser salvo porque estou com uma das principais ferramentas. O slide anterior a gente viu. Palavra, Espírito Santo. Foi? Se eu tiver com isso aqui fechado ou aberto lá na sala, a gente já falou outras vezes, lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, e não ler, não entender e não aplicar isso aqui, vai ser a mesma coisa do agricultor que teve condição de comprar todas as ferramentas de última geração, mas não soube usá-las na sua lavoura. E está colhendo o quê? Nada, meu amado. 1h18. Eu só quero agradecer você que esteve comigo, esteve conosco, aliás. Se você é só comigo, é como se tivesse tudo meu. Conosco, Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo também que habita em você, que esteve conosco nesse trimestre, tá certo? Faça um esforçozinho. Não é, eu nem congrego lá, mas a Assembleia de Deus, aqui em Campina Grande, ela tem uma loja lá no bairro da Prata, que é vizinho, coladinho à igreja central da Assembleia de Deus. Eu não sei se tem outras livrarias evangélicas aqui em Campina Grande. Eu confesso que não sei. Inclusive, essa eu pedi nem comprei lá, essa eu pedi pela internet. Para quem gosta de pedir pela internet, pede no site oficial de quem produziu a revista, que é a CPAD. C de casa, P de pato, A de alegria, D de Deus, cpad.com.br. Você pode comprar também online. A minha só demorou por conta dessa greve dos Correios, mas não demora. Uma semana, mais tardar 2 semanas, essa revista chega. Amém? Então que Deus te abençoe, meu amado. Pense direitinho. Ministração tremenda para fechar essa revista, para mim e para você. Precisamos nos manter vigilantes. Amém? Senão, não vamos perceber quando o noivo voltar. E depois, não tem 47 minutos de segundo tempo. Depois que a porta se fechar, morte eterna. Amém? Pense nisso. Um abraço. Deus te abençoe.